Turma, boa tarde, né? Dando início aqui a essa aula 4, né? A quarta videoaula de hoje. Espero que vocês estejam aí compreendendo, né? Sobre a nossa saúde brasileira, todo esse contexto histórico, né? Dando continuidade, nós vamos explanar e analisar aí a política de saúde na década de 1980 é a construção do projeto de reforma sanitária. Tá? E lembra que eu falei para vocês nas outras aulas que se pensava em dois projetos. Lembrando que o projeto de reforma sanitária, ele parte aí do princípio da classe trabalhadora que lutava e reivindicava por direitos, tá? Não vamos confundir. E o outro projeto, ele partia justamente aí do povo, de um público conservador e de um público que desejava a privatização cada vez mais da saúde. E aí os autores destacam, né, a autora destaca que lá nos anos 80, a sociedade brasileira, que no caso ela se refere à nossa sociedade, porque nós estamos falando da saúde, da política de saúde no Brasil, ela vai dizer que no mesmo tempo foi vivenciado um processo de democratização política e que, ao mesmo tempo, nesta década, estava se superando o regime ditatorial. Lembramos aí que o período da ditadura militar iniciou-se em 1964, perdurou por muitos anos, até que conseguiram derrubar, né, o regime ditatorial, o golpe militar de 1964, e aí a sociedade brasileira estava vivenciando este momento porque era um momento de um processo de redemocratização, onde se sonhava aí já com base na Constituição Federal, com vários princípios e direitos sociais, tá? E aí era assim, um povo que estava liberto, né, da ditadura, mas que ainda estava sofrendo as marcas da ditadura e que inclusive até hoje sofrem, né, as marcas da ditadura. E ao mesmo tempo eles estavam nesta luta, né, para que houvesse uma política de saúde. Tá? E então a autora ela vai fazer esse levantamento e vai pontuar para nós aí como que estava funcionando as políticas de saúde nessa época, né, nesse período aí dos anos 80. O que já tinha? O que precisava aprimorar? Quem eram as pessoas que estavam na linha de frente lutando para que houvesse a construção de um projeto de reforma sanitária? E aí ela vai dizer que se experimentou uma profunda e prolongada crise econômica, né? Depois aí da época da ditadura militar, também devido à ditadura militar, tá? Que na ditadura militar sempre há um discurso de alguns conservadores que na época da ditadura militar não houve corrupção. Houve corrupção, sim. A diferença da ditadura militar para agora, atualmente, que nós estamos vivendo, é que não existia ainda portal da transparência, não existia prestação de conta como se tem hoje, tá? Como nós temos aí o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, tá? Não se tinha ainda o direito de a população cobrar como a população tem o direito de cobrar hoje, tá? E nem os aparelhos aí institucionais que trabalhavam até em cima desta cobrança, até uma forma também de manter a ordem. É por isso que nós temos aí os três poderes separados, o legislativo, o executivo e o judiciário, tá? Para que esse processo de democratização viesse a acontecer e possa estar acontecendo. Há essa necessidade. Por isso que o Supremo Tribunal Federal tem respaldo para muitas determinações, tá? Assim como o judiciário, o legislativo e o executivo, tá? Então, nesse processo aí, estava nesse processo de democratização política,
tá? Aí, o que acontece? Depois da ditadura militar, houve uma prolongada crise, uma crise econômica que elas persiste até hoje, até os dias atuais, assim que destaca a autora. Aí ela vai destacar aqui as decepções com a transição democrática, tá? Que ocorreram principalmente numa forma conservadora, né, dos próprios conservadores, após 1988. Aí nós já temos aí, vocês podem destacar, a data da nossa, o ano da nossa Constituição Federal, nossa Carta Magna. Que tudo isso não se traduzia só em ganhos materiais para a massa da população. Olha só o que ela vai destacar. O que acontece? A saúde, ela vai dizer o seguinte, deixou de ser interesse apenas dos técnicos, tá? Para assumir uma dimensão política, estando estreitamente vinculada à democracia, tá? Quer dizer que, até então, a saúde, ela era apenas interesse dos técnicos que atuavam diante das endemias, diante das situações de crise na saúde que o país, hora ou outra, se encontrava, como nós vimos nas outras aulas. Tá? E aí, depois, ela passou a fazer parte da vida e do interesse de outras pessoas, né, juntamente com os técnicos, porque a saúde passou a ter uma dimensão política, tá? Passando na perspectiva de lutar da garantia de direito, da ampliação, da universalização, tá? E tudo isso era vinculado ao processo de democracia, que ainda muito novo, que ainda é muito novo, mas que estava já ali em processo. E aí ela vai destacar os personagens que entraram em cena, né, na luta por esse processo democrático na saúde como uma dimensão política, né, que passou deixar de ser só os técnicos. Ela vai destacar os profissionais da saúde, passaram a fazer parte dessa linha de frente da luta reivindicatória pela universalização e publicização da saúde, que esses profissionais de saúde eram representados pelas suas entidades, então aí a gente já vai destacar os conselhos de medicina, os conselhos farmacêuticos, os conselhos de farmácia, entre outras áreas que atuam na saúde, tá? E ela vai dizer que tudo isso ultrapassou o corporativismo. Por quê, professor? Porque elas passaram a defender as questões mais gerais, tá? E essas questões eram como, por exemplo, a melhoria da situação de saúde, tá? E o fortalecimento do setor público, quer dizer, menos investimento na saúde privada e mais investimento na saúde pública. Se o aparelho estatal tem dinheiro para investir na saúde no setor privado, por que não investir no setor público, tá? Era essa uma das reivindicações que estava em pauta. Depois, também o movimento sanitário, aí que teve o Centro Brasileiro de Estudo de Saúde, né, a SEBS, e a SEBS ela funcionou como um veículo, tá, que difundia e ampliava o debate em torno da saúde e democracia. E, além de ampliar o debate na saúde, em torno da saúde aqui e da democracia, elaborava contrapropostas, ou seja, era elaborado propostas que iam contra aos desejos da privatização da saúde, e sim propostas planejadas e pautadas em uma saúde que atendesse a todos, com propostas e formas de atender a todos e todas os brasileiros e brasileiras. Depois, vai destacar os partidos políticos de oposição. Olha a importância da oposição. Nós, enquanto acadêmicos de serviço social e vocês, futuros profissionais, precisam entender isso. Quer dizer, que sempre foi necessário na história do Brasil e até na história do mundo a oposição. Por quê, professor? Porque se não houver oposição, é ditadura. Se não houver oposição, é totalitarismo. Tá? E quando eu falo de ditadura, eu falo de totalitarismo, eu falo de alguém que comanda e todos obedecem e ninguém diz mais nada. E vejam só, a ampliação da saúde, tá? A universalização, partiu do princípio dos partidos políticos também de oposição. Tá? Por quê? Porque esses partidos políticos começaram a colocar nos programas várias temáticas essas que viabilizavam debates no Congresso. Tá? Lá no Congresso Nacional,
Tudo isso para a discussão da política do setor de saúde. Não, precisa ampliar uma forma de atendimento individual nas casas. Precisa ampliar o setor de obstetria, espalhar para não só pela capital, mas para os outros municípios. Né? Então, eram contrapropostas. Por que contrapropostas, professor? Porque ia contra as propostas já existentes e que eram propostas que não iam beneficiar e nem garantir o direito de toda a população brasileira, mas apenas de uma massa. Né? E aí, de preferência, a classe alta, famosa burguesia, e até a classe média, tá? Então, os movimentos sociais urbanos, tá? Que nessa época também começaram a fazer parte da linha de frente da luta pelo processo de democratização da saúde como dimensão política, porque eles articulavam eventos, tá? Com entidades da sociedade civil, ou seja, com as instituições que existiam naquela época, tá? E com representantes. Havia toda essa articulação. Depois, a autora destaca as principais propostas debatidas por esses sujeitos coletivos. As propostas foram a universalização do acesso, como eu já havia destacado para vocês, a concepção de saúde como direito social e dever do Estado, quer dizer, a saúde, direito de todos e dever do Estado, quer dizer, que o Estado aí entraria com a prerrogativa de fazer e cumprir com o que fosse necessário para que houvesse e que fosse ofertado uma saúde para todos e todas, tá? Depois, a reestruturação do setor, passar a reestruturar o setor de saúde, criando várias estratégias, várias formas para que viesse a alcançar a população. Por exemplo, o Sistema Unificado de Saúde, tá? Que visava um profundo reordenamento setorial, tá? E tudo isso baseado no novo olhar sobre uma saúde individual e coletiva. Quer dizer, que precisava atender de forma individual e de forma coletiva. Depois, a descentralização. Olha só. Descentralizar. Professor, quando eu falo de descentralização, eu estou falando de quê? Eu estou falando que eu tiro, por exemplo, a Toinha, ela é chefe de todos os setores. Um exemplo, tá? Tudo está centralizado na Toinha. O que nós vamos fazer? Nós vamos dividir por setores. Nós vamos separar. Nós vamos deixar a Toinha, chefa de um setor, vamos colocar a Dalva, chefa de outro setor, vamos colocar a Alane, chefa de outro setor, tá? Ou seja, nós vamos ali descentralizar. Não vai ser só mais a Toinha que vai comandar, tá? Vai ser a Toinha com os outros. Por exemplo, quando eu falo de descentralização, eu lembro, por exemplo, que tudo era partido do governo federal. E com o processo de descentralização, ficou o governo federal, estadual e municipal, cada qual com suas prerrogativas, tá? Então, eu lembro aí, ó, das esferas estadual e municipal. Aí eu vou falar de um financiamento, tá? Com o processo de descentralização, eu vou falar de um financiamento efetivo, ou seja, um financiamento que acontece, que deve acontecer. E que tudo isso faz parte da democratização do poder local, tirando o total poder do governo federal e dando poder para os demais entes, seja estadual, seja municipal, tá? Tudo isso baseado em novos mecanismos de gestão, tá? E aí foi onde foi pensado em criar os conselhos de saúde. Então, parte do princípio dos conselhos de saúde, tá? Depois, o fato marcante, fundamental para a discussão da questão de saúde no Brasil, ocorreu na preparação e realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em março de 1986, em Brasília, no Distrito Federal, tá? E aí destaca 3 pontos importantes, tá? Com essa conferência, essa 8ª Conferência Nacional da Saúde. O temário central, que versou, primeiro, a saúde como direito inerente à personalidade e à cidadania. Olha só. O segundo temário, reformulação do Sistema Nacional de Saúde. E o terceiro temário, financiamento setorial, ou seja,
a discussão para que passasse a ter o financiamento por setores, tá? E isso é um ponto muito importante sobre o que tange descentralização. Depois, houve aí o processo constituinte, a promulgação da Constituição de 1988, a nossa Carta Magna, que eu espero que vocês, todos e todas, já tenham lido, já tenham estudado essa Constituição, porque nós também, enquanto assistentes sociais, precisamos conhecer a Constituição Federal, tá? Essa Constituição de 88, ela representou, quando se fala dessa representação, principalmente no plano jurídico, o quê? Era uma promessa de afirmação, né, de compromisso, baseado na extensão dos direitos sociais em nosso país, ou seja, os direitos sociais para todos, constitucionalmente, tá? E tudo isso veio aí frente à grave crise, tá, que ela destaca, e a todas as demandas de enfrentamento, tá, dos enormes índices de desigualdade social que nesta época já existia e já eram muitos, tá? A Constituição também veio para isso. A Constituição Federal introduziu avanços que buscam corrigir as históricas injustiças sociais acumuladas secularmente, incapaz de universalizar direitos, tendo em vista a longa tradição de privatizar a coisa pública pelas classes dominantes. Olha só, a Constituição Federal veio para quê, professor? Serve para quê? Ah, não serve para nada. Serve. A Constituição Federal de 1988, ela nos respalda dos nossos direitos sociais, ela nos dá cobertura para corrigir, reparar as injustiças sociais que são acumuladas desde a própria descoberta do nosso país, tá? Depois, o texto constitucional, tá? Com relação à saúde, após vários acordos políticos e pressão popular, vem a atender grande parte das reivindicações do movimento sanitário, tá? E este movimento sanitário e essas reivindicações, para os empresários, era totalmente prejudicial, tá? Era totalmente prejudicial. Só que não alterava a situação da indústria farmacêutica, mas para os empresários era totalmente prejudicial este movimento sanitário que foi tentaram barrar o tempo todo, tá? Segundo Teixeira, ele vai apontar aí os aspectos aprovados na nova Constituição, tá? Que é de suma importância que nós conheçamos. O direito universal à saúde, como eu destaquei para vocês, que constitucionalmente ficou um direito universal, tá? E ficou como dever do Estado, segundo a nossa Constituição, e tudo isso tendo que acabar com as discriminações existentes, né? Discriminações que já existiam. Não e a partir da Constituição não ia existir mais. Só quem fosse ser atendido eram os segurados e o rural e urbano. Não, eram todos segurados, não segurados, rural, urbano, todos tinham o direito de ser atendidos, tá bom? E depois as ações e serviços de saúde passaram a ser considerados de relevância pública, cabendo ao poder público sua regulamentação, fiscalização e controle. Quer dizer, o Estado tinha que fornecer ações de serviços de saúde para todos e todas e deveria também regulamentar, fiscalizar e controlar, tá? Depois, a constituição do Sistema Único de Saúde, ela veio para integrar, né, juntar, unir todos os serviços públicos em uma rede hierarquizada, regionalizada, descentralizada e de atendimento integral, mas com participação da comunidade. Quer dizer, que o povo também tinha o direito de falar e dizer o que era preciso e o que era necessário, mesmo que eles não conhecessem as palavras técnicas, mas eles conheciam a realidade vivenciadas por eles. Depois, a participação do setor privado no sistema de saúde, né, que deveria, né, passou a complementar, tá, principalmente com as entidades filantrópicas, sendo vedada a destinação de recursos públicos para subvenção às instituições com fins lucrativos. Como que funciona isso, professor? Por exemplo, quando um hospital público, tá, uma determinada instituição pública que oferece serviços de saúde, existe certos serviços que eles não oferecem, o próprio Estado deve
formaram espécies de aliança, tá? Mas de forma correta, com determinadas instituições de saúde privadas que ofertam esse determinado serviço que não tem, mas como complementação. Não é para o Estado deixar de dar suporte, tá? Todos os suportes necessários para um hospital público e investir num privado. Não. O privado entra como forma complementar daquilo que não é oferecido, daquilo que não tem, mas que o Estado deve mover bem no senso comum, céus e terras, para que possa ter. Depois, os contratos com entidades privadas prestadoras de serviço deveriam ser feitos mediante contrato de direito público, ou seja, processo de licitação. Se o Estado ou o município fosse contratar os serviços de uma empresa pública privada de saúde, deve ser mediante contrato e por processo licitatório. Porque isso, segundo a nossa Constituição, garante ao Estado o poder de intervir nessas entidades, tá? Que não estiverem seguindo os termos contratuais.